Olá, queridos alunos, queridas alunas. Vamos iniciando a nossa live. Obrigada, amiga Isabelle, que esteve comigo fazendo uma live na semana passada. Eu achei incrível, Isa, porque nós encerramos a nossa live, né? Nós falávamos do home office, das relações de família, e encerramos falando do casamento virtual, e foi a matéria, né, do Fantástico no domingo. Eu falei assim, nossa, tudo que a gente ali conversava, eu achei muito incrível. Sejam todos bem-vindos. Sheila, Leandro, todo mundo entrando, convidando o pessoal. Ah, Eli, da MEC São Paulo, que coisa boa! Marcelo, meu querido amigo, professor da Mackenzie também. Tanta gente boa entrando por aí. Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, né? De cybercrimes. Vamos ver, professora Luciana Madeira já está entrando aqui para dividir essa live comigo. E aí vamos conversar um pouquinho, né? Como é que é isso, né? Aliás, em tempos de pandemia, todo mundo online, né? A nossa vida agora full time online. Então isso tem trazido aí uma série de problemas, uma série de dores de cabeça, a gente fica muito preocupado. Como é que fica o uso do e-mail? O que pode acontecer? Eu sou obrigada a utilizar? A nossa empresa está mandando utilizar um e-mail institucional ou um programa para transmissão de dados ou até mesmo reuniões. Então, vamos aguardar a professora Luciana Madeira para ajudar a gente aqui a esclarecer algumas dessas muitas dúvidas que nós temos. Márcio, meu querido amigo, né, de tantos e tantos anos, que bom ter você por aqui. Juliana também, Mônica. Muito legal a gente ir olhando, né, o pessoal chegando. Olha aí a professora Luciana Madeira. Vamos aqui convidar a professora Luciana. Já está entrando. Ana também aí. Olá, tudo bom, minha Olá! querida? Como Inenarrável prazer estar dividindo uma live com você. Só fazer uma observação, se tiver participação da minha Dash, que é uma cachorrinha, como a gente ah, está em sistema de home office, já peço licença a todo mundo que estiver entrando, não, como, não tem enfim, problema. não tem problema. O interfone toca, ela late. Então, fica aí só Ai, o registro, né? considerações feitas. Ai, Juliana Obrigada foi a quem minha está aluna prestigiando a online. gente, está entrando, né? Olha, que legal. Você Olhar para a sabe, pele, tão Luciana, bom. achei um barato, assim, quando a gente postou que a gente ia fazer a live juntas, e vários alunos meus, assim, de instituições distintas, dizendo assim, amo as duas. Nossa, fui aluna Ah, da Lu, fui sua aluna também. Uma delas, a Bruna, que foi minha aluna no IBMEC recentemente, numa pós-graduação. Fizemos um trabalho incrível, Luciana, assim, eu levei uma proposta para pós, ao invés da gente fazer um trabalho comum, né, de final de curso, nós fizemos um projeto de lei. E aí nós falamos da proteção aos animais e, olha, claro, que relacionado ao direito do a trabalho. Bruna, que trabalha, acho que na política, foi minha aluna na Isso, graduação. isso mesmo. E aí ela, É, nossa, eu amo as duas. Eu falei, Bruna, como assim? ela se embrenhou no tema e trabalha até com a parte política da questão, enfim, Sim, sem sim. traçar aqui posições políticas, mas Uhum, necessariamente temos que ter pessoas que lembrem. Eu sou uma adepta, né? Sou mãe uhum, de um amorzinho de quatro patas, né? E defendo uhum. isso. Então, fico muito honrada. E alunos em comum fizeram o mesmo comentário comigo. A professora Isabelle tive aula com ela na graduação, ou num cursinho preparatório. Vai ser um prazer poder rever as duas simultaneamente. Até porque a gente já dividiu esses momentos em sala de aula, até em preparatório da Verdade, OAB, exatamente. né, mas na live, assim, a gente É ainda a não tinha primeira tido a vez que estamos oportunidade. aqui.
não é? Verdade, Então, é verdade. um prazer para todo mundo, enfim, que está entrando, mas ainda acredito tanto para a Belle como para mim, tá Nossa, não dividindo tenho essa tarde aí. nem como te dizer assim, quanto eu fico feliz, né? Eu acho que nós estamos num momento assim de isolamento, esse momento em que a gente está recluso não por opção, né, mas por uma imposição que faz com que a gente se sinta muito sozinho, muito confuso, porque não adianta, chega uma hora que o caminho, quarto, sala, cozinha, ele já se torna um O caminho trajeto, né? enfadonho, né? Exatamente. E aí, assim, a gente ter a oportunidade de vir aqui, poder bater um papo, de falar sobre um tema interessante. Olha só, Marcelo Santoro, um professor que também trabalha comigo na Mackenzie. Eu que amo demais esse Tá professor, é um dizendo que ama foi gravatar, olha aí. excelente Fazendo professor de homenagem. família. Ele também vai ser um que vai fazer uma dobradinha comigo. Marcelo, já fica aqui o convite para a Já gente fazer anuncia uma aí qual é a live. live de vocês. Vamos pensar numa live bem legal, porque assim, o que tem acontecido, né? A gente tem uma enxurrada de lives. A gente até brinca porque a gente está disputando com as lives de música que descontraem. Mas Quem pode competir com uma Ivete Sangalo? pois é, né? Não, Complicado, imagina eu né? cantando, né? Não, zero, sem chance. Mas a gente fala muito da Ó, Tia importância. Lu, se me perdoa, era Muito um apelido que eu tinha na graduação, que eu comecei dando aula na casa dos 20 e pouquinhos anos. Dobrei já, mas os alunos tinham quase a mesma idade que eu, mas era um apelido aí carinhoso, virou Tia Lu para sempre. Agora muito eu legal, encontro né? mulheres, homens barbados, mas ainda a Tia Lu apareceu aí. Tia Lu, É, enfim. eu até hoje A sou a Ju tia também, Belinha. Zanol foi minha aluna na graduação. Perdão aí por ter interrompido, mas é carinho aí, né? A Ju Nossa, Cesário, que é minha sócia, enfim. um Prazer barato. a todos, né? É muito bom, né, a gente dividir esse espaço. Mas como eu estava É. te falando, Lu, assim, o nosso papel como professor, acima de tudo, né, é de compartilhar o conhecimento, né? E a gente está nessa fase de uma reclusão imposta, em que várias dúvidas estão surgindo. E aí a ideia da gente trocar essa figurinha, né, de lives interdisciplinares, são exatamente para que a gente possa esclarecer dúvidas que surgem no campo da outra, né? Então, assim, eu sou Isabelle Gravatar, sou professora de Direito e Processo do Trabalho, professora de graduação, pós-graduação, cursinhos preparatórios para concursos. E hoje eu convidei aqui com maior carinho uma professora que eu admiro muito, uma professora de Direito Penal, uma professora de Direito Digital, que está entrando nesse universo hoje, né? São as novas disciplinas que a gente está vivendo. E ela é professora de graduação, de pós-graduação, também professora de cursinhos preparatórios para concurso. E nós duas somos advogadas, né? E aí, nesse momento, Luciana, o que eu mais percebo são as aflições, as dúvidas do que eu posso fazer, como é que eu uso a internet. E aí surgiu essa ideia, né? Bom, vamos falar um pouquinho de cybercrime na época da pandemia. Qual é a minha percepção? Eu acho que, como agora nós temos essa utilização obrigatória de e-mail, de WhatsApp, de salas de reunião, a gente tem que entrar, ter um papo, precisa do vídeo, e aí manda, seja um aplicativo conhecido, seja algum aplicativo desenvolvido pelo próprio trabalho, gera muita insegurança, né? Como a gente pode lidar com essa determinação de utilização de tanta tecnologia no nosso trabalho? E a preocupação maior é até que ponto eu estou vulnerável a uma invasão da minha privacidade, até que ponto eu estou vulnerável a vir aí, eu não sei nem a terminologia, né? Se é um hacker, um cracker, A gente vai não solucionar. são coisas assim que realmente a gente fica, quando o cliente vem te procurar, né? A gente fica naquela, peraí, eu tenho que ter um pouquinho da noção hoje, não só do meu direito do trabalho, mas eu preciso passear um pouquinho no campo do direito penal. Eu dou aula numa pós-graduação de direito digital,
onde eu falo dos contratos de trabalho que são feitos com a tecnologia, né? E a gente tem uma série de nomes, assim, BIOD, CIOD, de formas de contratar, se é que fica a escolha do empregado, o maquinário, ou se ele é fornecido e escolhido pela empresa. Isso impacta muito hoje nessa rede aberta, que a gente sabe que é como a rede social, né? Privado não tem nada, basta você ter um amigo que dê um print, divulgue, que já acabou, já tornou público aí por completo. E por isso, então, surgiu essa ideia da gente bater esse papo sobre cybercrimes. Antes da gente começar, antes de você falar um pouquinho também de você, eu queria agradecer a presença do meu coordenador, o professor Antônio Pois é, eu vi o Renato. Carlos Renato. Antônio Renato, ele acabou de entrar e O Antônio ele Renato da Mackenzie. da Mackenzie entrou. Antônio Ele está Renato, que aí. honra! A gente está abrindo para os alunos como horas de atividades É que entrou complementares. ali também Carlos Augusto, enfim. Foi um atropelou o outro, né? É. E aí, assim, é muito legal esse incentivo que a gente tem, essa parceria de divulgar para os nossos alunos. Hoje de manhã eu estava dando aula, quando eu falei para os alunos que nós iríamos fazer uma live falando de cybercrimes, eles disseram assim, nossa, professora, eu tenho tantas dúvidas, eu vou entrar lá, vou assistir isso, porque realmente são matérias, né, Luciana? Claro que eu não vou nem tocar aqui no quanto tempo a gente estudou, a gente fez faculdade, porque você já revelou que você começou a dar aula lá com os 20 e pouquinhos. Acabei entregando, né? Dobrou, né? Nós duas estamos aí permeando quase 2 décadas dentro da área acadêmica. Então, assim, na nossa época, eu me lembro que eu não estudei direito eleitoral. Só para você ter uma ideia assim, do quanto esses direitos, que eu chamo assim de novos direitos, são novos principalmente porque eu não tive contato com eles na minha graduação, eles hoje fazem toda a diferença. Você hoje parar para estudar os crimes digitais, você parar para estudar essa seara, isso é muito interessante, porque a vida mudou. Não sei se você se recorda, que acho que o direito que na época que a gente ainda estava na graduação, despontava ainda com outro nome, que nem era direito ambiental, era direito ecológico, que seria dentre a ramificação estrutural do direito convencional, civil, processo civil, penal, tributário, aquele que mais destoava como interesse, né, como matéria nova. Imagina, depois a gente já a terminologia, inclusive, virou direito ambiental, e dali para cá, eu costumo dizer para os meus alunos, e enfim, para os nossos, né, inclusive, comum, que existe um grande trecho que a gente tem que parar e observar. O direito não é mais o direito civil, o direito penal. As pessoas que acabam sobrevivendo pós-formatura são aquelas que procuram uma especificidade dentro de cada área e mal do raciocínio se achar que uma disciplina não tem uma interface com a outra, né? Então, isso que a gente está fazendo aqui, direito do trabalho com direito penal, é a mostra mais prática possível da interdisciplinariedade que o mundo exige de todos nós, né? Então, a seara de informações, elas são aqui, ó, o tempo todo circundantes, né? E, Luciana, assim, para esclarecer até para quem está assistindo a gente, porque disse assim, somos duas advogadas, isso é muito interessante, porque você vai dizer assim, Isabelle, o seu escritório é especializado na área trabalhista, Luciana Madeira, o seu escritório é especializado em penal, e a gente nunca deixa de se falar exatamente por conta dessa necessidade dessa interdisciplinaridade, né? Então, até na nossa prática, no dia a dia, eu inúmeras vezes, é o que eu estou te falando, hoje eu sou procurada para tirar dúvidas de cybercrimes. E aí eu digo assim, peraí, essa não é a minha área, mas eu tenho que ter uma noção, porque isso faz parte daquela relação patrão-empregado, até para amanhã ou depois dizer assim, olha, você pode ser mandado embora e até por justa causa, porque você está sendo insubordinado, porque está se recusando a usar uma plataforma tal, ou para dizer, não cabe essa justa causa. Então, eu preciso estar por dentro dessa matéria. Daí, essa fundamental importância dessa interdisciplinariedade, né? Perfeito. Suas palavras foram irretocáveis. É o momento da gente fazer essa mistura realmente, né? Bom,
Acho que eu fiz a sua Bom, apresentação, né, Luciana? Você quer. mais do Eu que chamo você de perfeita. Luciana e me dá uma agonia tão Me grande, dá porque uma pra mim é agonia tão Lu, grande que a minha vontade é né? me referir a você como Belle, É né? Lu pra mim, eu sou Belle pra você, né? Não tem É, jeito, né? São muitos anos. Eu até costumo lembrar que uma das frases que eu mais gosto é que não existe distância para quem está do lado de dentro, né? E agora, é. mais do que Vou nunca, ficar a gente emocionada sabe no início da disso, né? live ouvindo isso. A gente, quando pega o telefone, a gente, quando se fala, a gente, quando. É como se o tempo não tivesse passado, É né? A verdade. intimidade é a mesma, a gente esbraveja, a gente vai lá, a gente, não, faça isso, faça aquilo e tal. Mas por que isso? A Mas isso gente pode. é a intimidade, é a Isso. proximidade. Eu acho que ser amigo e trabalhar juntos também Uhum, é não concordar, né? É claro. é concordar muitas vezes, nossa, pensamentos iguais aqui não faltam, E esse, mas o discordar também é muito salutar. e esse exercício, agora, então, na quarentena, ele é É. essencial, né? Porque é o que a Então gente agora vamos, está como a gente participando. costuma dizer, cair para Vamos dentro? começar? Vamos. Vamos Eu começar. posso só antes mandar um beijo enorme para Bia Abraão, que acabou de entrar, nossa queridíssima Bia, também professora de Direito Penal, Processo Penal. O professor Irineu Soares, que é uma pessoa muito querida, que também trabalha comigo. Ele trabalha com uma parte de solução de conflitos, assim, dando aula, que é incrível. E Também hoje quero também mandar beijo para é meu Beatriz. sócio, então assim, não tenho como agradecer eles estarem por aqui, né? Eu acho que é uma audiência mais do que querida. A gente dividir esse espaço com os nossos amigos escutando a gente. É uma É. Até uma concorrência que não honra. existe, né? Não diria Então, diferente, é uma honra. Não só os alunos nos prestigiando numa tarde com outras lives tão concorridas, enfim, com profissionais eticamente falando e verdadeiramente falando, de tão qualidade quanto, ou mais, enfim, humildemente aí falando. Então, é uma honra para os alunos estarem presentes na nossa live e os colegas, né? Que dividem conhecimento com a gente, estão batendo ponto, literalmente, aí, para nos prestigiar. Queria deixar meu beijo não só também para Beatriz, mas para o professor Antônio Renato, a qual eu admiro imensamente. Então, é uma honra ter ambos aqui. As Julianas, que foram nossas alunas, enfim, Carlos Augusto, Ana Cecília, Juliana de novo, falar no plural. Mas assim, fique aqui um beijo para todos. Como nós não temos, né, Beli, tanto tempo quanto gostaríamos numa live, para tentar traçar aqui algumas considerações importantes, até porque esse assunto cybercrimes por si só, ele já tem uma amplitude para uma pós-graduação lato sensu, uma sem dúvida. especialização. E em épocas de pandemia, a gente tem uma interface com o direito do trabalho, se você me permite, depois das suas palavras, de uma hora para outra, Uhum. depois da decretação do estado de calamidade, é como se o mundo se fechasse e a nossa casa virasse o nosso mundo. Então, todas as relações que nós fazíamos de compra e venda, de consumo, né, de uma forma geral, relações de trabalho, elas passaram a ser canalizadas através da janela que a gente tem para o mundo, que são mecanismos de acesso virtual, né? E se a gente pensa que só nós estamos tentando nos adaptarmos para continuar o nosso trabalho, do outro lado, os criminosos, propriamente ditos, estão se adaptando e talvez numa velocidade luz absurdamente mais rápida que a nossa, para também, né, se adaptar a continuar o ofício deles, ilícito, né, mas praticar delitos. E como nós nos tornamos vulneráveis em diversos setores, né? Então, hoje, num breve lá no meu Instagram, agora aqui no nosso, eu chamei a atenção que, assim, num primeiro momento, para sedimentar do que a gente está conversando, cybercrimes. O que seriam cybercrimes? Crimes virtuais.
Eu ia te Crimes. perguntar exatamente isso, sabe, Luciana, assim, para a gente pontuar o que, que vem a ser o cybercrime, porque eu acho que a gente fala assim, parece que é uma coisa muito óbvia, né? Mas o que, que vem a ser esse cyber? O que, que efetivamente quer dizer cybercrime? Então, seria a prática, a princípio, de delitos em modo virtual. Dali a gente tem diversas ramificações. Cybercrimes ou crimes virtuais, na verdade, são adaptações para o mecanismo antigo, conceitual da prática de um delito, só que não mais instrumentalizado pelas vastas leis extravagantes, nem pelo bojo do Código Penal, mas sim veiculado através do acesso que nós temos virtual, seja por um smartphone, um tablet, um laptop, um PC propriamente dito, e através o modus operandi tradicional substituído por um virtual. Então a gente tem uma gama, e sempre indagam: surgiram crimes virtuais? Sim, surgiram. Mas, a princípio, os crimes do Código Penal, eles são crimes que vão ficar sem aplicabilidade? Não. Só que a gente tem um problema no direito penal. Um problema, mas um problema que a gente convive desde o Código Penal, feito lá em 1940, e a gente foi criando uma adaptação possível. O que a gente tem lá, e é um princípio para o direito para todos os alunos? A gente tem um princípio que nos prende à reserva legal. Né? Não há crime sem lei anterior que defina, nem a pena sem prévia combinação legal. Então, a gente está, se me permite, há 98 dias, como se fosse um cronômetro, de uma lei geral de proteção de dados, que, na verdade, ela foi feita em agosto de 2018 e ela só entraria em vigência 24 meses depois. Então, hoje, na nossa live, se a gente contar tempo, cronometrar o tempo, nós temos 98 dias para essa lei tão esperada. Desde quando? Praticamente desde sempre? Não, a gente tem aí pontos, se me permite, dois importantes. Se a gente fizer uma retroatividade pequena, a gente vai lá no Marco Civil da Internet, né, que foi a Lei 12.965, onde a gente tinha ali, num primeiro momento, olha, agora nós vamos ter de forma regulamentar possibilidade de trabalhar com aquilo que há muito havia um limbo por falta de previsão legislativa. Só que, na verdade, a gente continuou carente até que viesse a previsão. E aí, em 2018, em agosto, a gente tem uma nova lei, 13.709, e que ela ainda promete, quando vem, 24 meses de vacácio de vigência, esperando, então, estamos hoje a 98 dias de algo que será especificamente produtivo. E aí me perguntam, se a gente tem... Olha, você tá dividindo a live comigo. Lembra que ligo o play, eu vou. Pode ficar tranquila. Mas então, se nós temos necessariamente um momento muito delicado, que momento nós temos? A Isabelle, se me permitem falar, pontuou. E eu repeti aqui, de uma hora para outra a gente tem um mundo lacrado. A gente passa a trabalhar de forma virtual. Os criminosos vão se adaptando para tentar chegar no alvo. Qual é o alvo? Os crimes que mais são cometidos de forma virtual há tempos, primeiro, aonde está o dinheiro é aonde o criminoso vai buscar. E ele se reinventa. Não é uma especificidade em relação a um... Aí você me perguntou ainda agora, cracker ou hacker. Aí eu preciso explicar isso. Tem muita... forma de se explicar a diferença entre eles. Para ser numa live um pouco mais fácil, enfim, de quem estiver assistindo entender, existe um mito, uma lenda péssima para o lado do hacker, que colocam sempre como criminosos o hacker. Na verdade, o hacker, ele constrói software, ele constrói o hardware, ele trabalha muitas vezes em empresas instalando, e aí falando até na minha linha do mestrado, em compliance, para traduzir regras e linkando compliance com o momento que a gente está. De um dia para a noite, fecham-se as portas do mundo.
As empresas que nós trabalhávamos, ou os escritórios que nós temos, não tinham ainda instituído, talvez galgando primeiros passos dessa migração para o estudo à distância, como um complemento e não como uma obrigatoriedade. Então, as empresas... Eu nesse ponto até falo, né, que eles mudaram, isso passou a ser o fim, né? Agora todo o A trabalho gente teve ele é que voltar para trás. desenvolvido nesse formato remoto. Antes existia uma opção. Olha, você pode optar por ser um trabalhador presencial ou um trabalhador remoto. Ou complementar o presencial com o Misto, virtual, né? online. Isso. E aí passa a ser Agora, obrigatório. hoje a gente não tem a opção. Na verdade, é assim: o seu trabalho pode ser desenvolvido de forma remota, então você continua trabalhando. Se não der para ser assim, nós não temos mais aquele trabalho, porque não pode sair, então não tem jeito. Então, foi uma adaptação a esse trabalho remoto numa rapidez muito grande. E aonde me preocupa é até que ponto as pessoas estão preparadas para essa Sim. segurança de dados, para essa segurança digital, né? Você estava Então, definindo, né, o cybercrime, então, e eu estava pensando nisso. O cybercrime não é só o computador, então o celular aqui, eu estou emitindo dados, também o Zap. A gente está tendo muito contato pelo Zap, né? A gente abre, às vezes é vídeo por ali. Então, a gente está preparado para isso? A gente tem essa proteção? A gente tem essa consciência? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em qualquer ramo da nossa vida, informação. Então, a empresa que qualquer trabalhador tenha vínculo e possibilidade de trabalhar em home office. Primeira coisa é prevenir, trazer informação. Que tipo de informação? Olha, nem todo mundo estava preparado para trabalhar de via remota e passou a ter que se adaptar. Uma vez tendo que trabalhar de via remota, há uma grande possibilidade da gente ser mais vulnerável. Por quê? A gente não está mais naquele ambiente onde a gente tem mecanismos já instituídos na a empresa que a gente trabalha, na instituição que seja de ensino também, com mecanismos de firewall, que firewall pelo próprio inglês seria aquela parede de fogo, né? Criada para impedir que vírus ingressem no nosso sistema. Nas instituições que nós trabalhamos, elas já estão instrumentalizadas para a internet, ela tem uma conexão e uma matéria de sigilo de dados. A partir do momento que você desloca o empregado por uma obrigatoriedade para o âmbito do domicílio, ele vai ter que se valer de uma VPN, que seria uma rede privada de acesso à internet. E a vulnerabilidade de você acessar dados, e aí em matéria acadêmica, elaboração de provas, correção de provas, em matéria de instituição financeira, pessoas que trabalham com regras de compliance, instituindo compliance, será que a gente já tem regras para trabalhar com isso? Será que as regras que a gente está tentando implementar no home office, elas já estão sendo vazadas antes mesmo de serem aplicadas? Então, a gente estava lá explicando que o hacker tem a má fama de ser o criminoso, né? Aquele que quebra. E, na verdade, a quebra vem da palavra cracker, né? Então, o cracker seria como se fosse o hacker que quebra o sigilo da informação. Então, até na mídia se dirigem de uma forma errada, falando sempre hacker, hacker, mas existe o hacker necessariamente como aquele que cria o software, vamos decidir assim, o hardware, melhora e cria mecanismos de acessar. O problema é que é o desvio, né? E o desvio é a quebra desse sigilo. E aí entra o cracker. Quem são os crackers, né? Qualquer pessoa que tenha conhecimento de mecanismos de internet podem entrar nesse túnel que eu acabei de chamar de VPN. Quando a gente cria um túnel para se ligar à internet, por exemplo, as empresas aqui no Brasil têm vários sistemas, estão adotando muito o Zoom, que seria a forma de você ter, né, ao mesmo tempo, uma conferência. Até que ponto o sigilo daquela conferência e do que está sendo relatado naquela conferência vai ter o vazamento, né? Será que os profissionais eles estão preparados dentro de seus lares
para poder identificar nas suas máquinas se as máquinas estão um pouco mais lentas? Será que dá tempo de rodar um programa de vírus? Se você percebe que até o seu site de busca que você vive usando mudou sem mesmo você ter acionado ali um mecanismo, um aplicativo para isso, são sinais que você vai começar a perceber que a máquina está lenta, que o aplicativo que você usava de busca mudou sem o seu comando. Mas até você fazer isso, já entrou um vírus no seu computador ou no seu telefone. E aí, se você me permite, isso não é novo. Antes da gente falar nessa limitação tão dolorosa para todo mundo, mas tão necessária do isolamento imposto pela OMS, a gente vai lá no início da Lava Jato, né? E falando em matéria de direito penal, e aí a gente teve na época, juiz federal, que depois se tornou ministro da Justiça, hoje em dia nosso ex-ministro, que teve o seu WhatsApp em conversas sigilosas totalmente devassado. Então, se estamos num país onde o até então padrinho da Lava Jato, né, juiz na época Sérgio Moro, teve de forma devassada seus dados sigilosos, não vou entrar no mérito da questão que levou à ilegalidade, a legalidade, que não é o teor agora da nossa live, mas imagina a tamanha forma de invasão, né? Da invasão de uma pessoa que se cercava a todo momento de instalação de proteções, como todos nós tentamos a todo momento. Só que numa velocidade, para vocês terem uma ideia, desde que a pandemia começou, só para ter uma ideia percentual, nós tivemos um aumento de 124% de delitos. Por quê? Se você, na vida normal, no que a gente tinha como normal, tinham crimes acontecendo, e o Código Penal, ele é vasto e as leis extraordinárias também. Nós tínhamos delitos de forma disseminada acontecendo diariamente, minuto a minuto, segundo a segundo. Se você fecha as portas, isola e confina todo mundo, qual é o mecanismo? Os criminosos vão adotar a forma virtual. Então, houve uma condensação do delito na via virtual. E aí a gente se pergunta, como a gente pode necessariamente tentar criar um obstáculo? As empresas, sem preparo na gaveta, têm que se reinventar diariamente para instituir o mais rápido possível regras para o seu empregado saber, olha, não clique no e-mail indevido, cuidado com a extensão, cuidado principalmente os crimes da pandemia. Exemplo, você está conectado com a sua empresa, você quer sempre estar bem informado. Se vem um link, como se fosse do seu empregador, com um questionamento sobre o coronavírus, a Covid-19, e necessariamente você não quer ficar aquém da informação, você identificando aquilo que costumeiramente parece para você um mecanismo normal, seguro, você clica para ler. Nesse clique que você dá, você necessariamente vulnerabiliza por completo a máquina que você está usando. E não precisa ser um computador, como você mesmo disse, pode ser simplesmente um telefone, né? Nesse momento, os alunos, às vezes, assistem muito aula por telefone, né? Sempre estão naquele mecanismo de... Pode falar. Uma das coisas que você estava falando, quando você deu o exemplo do Zoom, né? Qual foi o que mais me chamou a atenção, né? A gente está falando assim, olha, foi uma imposição, foi de uma hora para outra, nós não estávamos preparados para isso. Eu me recordo que eu li que o Zoom, ele teve ações, assim, valores aumentadíssimos, porque ninguém esperava que os acessos a esse tipo de plataforma fossem de uma hora para outra disparar. Então, nem eles próprios estavam preparados para esse acesso e para nos dar essa segurança tamanha. E aí a gente passou a ter problemas, porque as pessoas, acessando muito, tiveram seus computadores invadidos. E aí, assim, eu fico sempre na dúvida, como é que a gente faz, né, quando eu descubro que o meu computador foi invadido? Né? Assim, na minha seara trabalhista, o empregado, eu tive, assim, e não só de cliente me procurando e falando, como também comigo mesmo nos locais que eu trabalho em mais de uma instituição de ensino, trabalho em mais de um lugar,
em que determinadas reuniões tinham que acontecer pelo Zoom. E aí o empregado virava e falava assim: não, olha só, eu não vou entrar pelo Zoom. Vamos fazer por Com outro, rece... vamos usar o Google Meet, vamos usar alguma outra alternativa, porque eu não quero me expor. Eu quero ter uma certeza de que é algo que vai me deixar protegido. Porque depois que vaza, depois que entra, que vai lá, movimenta uma conta sua, que manda um e-mail no seu nome, já era. A propagação disso hoje é tão rápida e esse dano ele vai assim de uma forma tão gravosa que isso me preocupa. E aí a minha dúvida é a seguinte: a empresa ela é obrigada a ter esse mecanismo de proteção a ofertar pela gente, porque essa lei é muito nova, né? A gente está falando de algo que está sendo empurrado a uma vigência. Então, até que ponto a empresa pode se valer desse papo de dizer assim, não, nós não estávamos preparados, nós não temos essa proteção a dar. A Então, eu gente tem tenho uma que ter máxima, segurança. a gente tem uma máxima no direito que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. O problema é que não deu tempo hábil da instituição, e a gente chama de compliance, na verdade, instituição de regras, e que não foram necessariamente implementadas a tempo. O que a gente estava comentando é o seguinte: terá a responsabilização? Terá? Criminalmente? Sim, mas daqui a 98 dias, tarde demais. E até lá, quando eu digo Pois é. 98 dias, a gente está se referindo à Lei 13.709, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. O problema é, até lá, o que a gente tem? A gente não pode fazer uma analogia a situações de uma quebra, de uma... Por exemplo, vamos supor, você está numa conferência, tá? Utilizando o Zoom. O Zoom, ele é um servidor que não é nacional e que a empresa compra um espaço no Zoom para poder sedimentar ali aquela conferência entre as pessoas a qual ela tem um vínculo empregatício. Se você tem um dado vazado, a pergunta que não quer calar: a empresa ela seria solidariamente lá no direito civil, né, responsável? Sim, sem sombra de dúvida. A sua indenização. O problema é que no direito penal a gente tem a personificação do delito. Então, quem é que praticou o delito? Foi a empresa? A empresa jurídica, o seu CNPJ? A gente só tem a possibilidade disso, falando lá na nomenclatura que eu citei de propósito, que o professor faz isso, né, já pensando lá na frente, na área do direito ambiental, para trazê-lo em voga a responsabilização. No direito penal convencional, enquanto a gente não tiver a apresentação da tipificação, da normatização, a gente tem um direito penal que ele é repressivo em cima de uma conta de uma conduta humana descrita. Conduta humana descrita, com exceção em relação ao crime ambiental. Então, se você tem uma pessoa jurídica, você de cara pensa numa responsabilização em âmbito civil. Se você está numa conferência e você tem um vazamento ali, né? Teve um caso bem peculiar de uma nudez, bem peculiar mesmo, né? De uma nudez vazada numa conferência, numa pessoa, num âmbito de que a câmera pegava. E aquela imagem foi replicada. Pelo Código Penal, a gente tem, de forma remota, como utilizado 218. Mas é isso que a gente quer? Cuidado, o direito penal ele não trabalha com uma analogia. Isso é vedado no direito penal, que seria trazer um caso parecido para o direito penal. O que a gente pode fazer é interpretação analógica. O que seria trazer dentro da brecha da lei, ampliá-la, mas não trazer algo por ser parecido, porque senão a gente fere o princípio da reserva legal, o princípio da legalidade do artigo 1º do Código Penal, que está em tótum no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente quer se precaver, quer precaver, inclusive, os nossos clientes, mas a gente tem que, em matéria, por exemplo, de consultoria para uma empresa que trabalha até fornecendo a instituição de compliance, alertar, ou os escritórios de advocacia, que continuam trabalhando com seus clientes de forma remota, os dados sigilosos. Primeiro, alertar, né? Prevenir, sempre. A regra da prevenção antes da punição, né? Então, prevenir, instituir
de cara, mecanismos onde a gente possa ter, de uma certa forma, produtos, programas antivírus extremamente atualizados. Segundo, paredes de fogo, firewall, porque é um primeiro momento. Segunda coisa, a informação antes do trabalho propriamente dito, tem que ter a empresa uma reunião com seus empregados para estabelecer ali critérios. Claro que a gente está trabalhando com critérios que a gente ainda não tem uma lei que a gente possa se basear. A gente tem ali uma lei lá atrás da Carolina Dickmann, conhecida assim, né? Na verdade, foi uma lei onde foi vazado fotos de âmbito pornográfico dela, e aí a maioria dos alunos sempre fala: professora, a lei de crimes cibernéticos teve como origem a lei da Carolina Dickmann lá, 12.737, em 2012? Sim, mas depois a gente teve um marco civil em 2014 com a lei 12.965. Eu ia te perguntar isso, Lu, assim, quando você falou do Marco Civil, você falou 2014, eu fiquei com isso na cabeça, porque a lei da Carolina Dickmann, ela é anterior, né? É, de 2012. Ela a lei é um pontapé 12.737. inicial, né? Ela ficou conhecida como a lei da Carolina Dickmann, né? Porque, na verdade, foram as fotos dela. Foi dado dela. esse nome, né? A lei, inclusive. Como teve na época dos crimes hediondos, falavam-se, enfim, quando foi a inclusão do homicídio, que por inusitadamente a lei 8.072 de crimes hediondos foi pensado o projeto de lei que nem sequer, se eram para terem crimes na época mais de caráter perverso. Como é que foi aprovado o projeto de lei que tramitava no Congresso Nacional, que nem sequer o crime de homicídio havia no bojo do artigo 1º no rol taxativo? E aí, quando, na época, falando só em nomenclatura, né, a Daniela Pérez foi morta... Eu me lembro disso. 2 anos depois, a lei é de 90, 2 anos depois ela é vitimada, e aí levaram mais 2 anos para, em 94, inserir o crime de homicídio no inciso 1 do artigo 1º da lei 8.072 de 90. Ou seja, então a gente sempre se refere também com a nomenclatura à lei, né, Daniela Pérez. Da Daniela Pérez, a lei da Carolina Dickmann, que seriam formas, como a gente está lá em direito administrativo, a gente sempre fala para os alunos: olha, lembra do LIMP, para lembrar dos princípios, não, são seus regulamentos. Mas voltando ali ao foco. Deixa eu só abrir um parênteses para dar um beijo enorme no Cris Sobral. Hoje trabalho com ele no seufuturo.com. Ele entrou na live, é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, Cristiano Sobral. Então, assim, ele entrar aqui é assim, né, uma super honra. Não podia deixar de dar uma paradinha para mandar um enorme beijo para ele. Mas volta, Lu, desculpa te interromper. Nada, imagina. Aproveito e mando um abraço aí para a Rebeca, para o Paulo, enfim, todo mundo que está entrando, todo mundo que está prestigiando, enfim. O horário não é tão propício no meio do home office. Muitos que estão nos assistindo estão fazendo home office nesse horário. Mas, enfim, voltando ao foco. Então, assim, o aconselhamento que a gente dá como advogado para empresas que a gente, inclusive, presta assessoria de compliance. Primeiro momento, não tem a regra pronta na gaveta. Está todo mundo trabalhando em home office. Criem reuniões utilizando o Zoom, com risco da vulnerabilidade, mas criem o quanto antes reuniões com seus empregados para instituir regras e alertá-los. Não cliquem sem verificar de 2, 3 formas diretamente com seu automaticamente coordenador acima, se aquele e-mail deve ser aberto. Porque eles estão utilizando na época da Covid alguns pontos. Exemplo, todo mundo tem interesse em saber numa questão sobre o tratamento, sobre vacina, né? sobre a própria questão da Covid-19. A população em geral, que às vezes o trabalhador ele não se enquadra, mas ele tem um sobrinho que entrou no mercado de trabalho há pouco tempo e entrou com pedido de auxílio emergencial. E aí ele fala: tio, que já é um profissional, você não entrou, mas eu entrei e consta lá em análise. E aí fica naquela tensão, porque necessariamente a gente, como eu disse já em outros momentos, a gente é o único país, né, sem fazer ponderações políticas, mas que está vivenciando uma crise sanitária, num abismo de uma crise econômica, permeando uma crise política. Então, a gente é o único país que tem 3 crises ao mesmo tempo, onde teria que ser prioritariamente como é no direito penal, e que necessariamente a vida, ela é e não é. Né? Como a gente sempre diz no primeiro dia de aula para qualquer aluno. Se a gente tem a vida como bem mais importante, por que lá no latrocínio, que é um crime contra o patrimônio,
a gente tem uma pena que se equipara ao homicídio qualificado, porque o homicídio simples tem pena menor. Então, assim, o patrimônio sempre mandou na humanidade. Então, se o patrimônio manda, o criminoso, aonde quer que esteja, ele vai ficar ligado aonde ele pode acessar o patrimônio da vítima. Se ela está trabalhando, se ela está esperando um auxílio emergencial, ela vai consultar se aparecer um WhatsApp, se aparecer um e-mail, dizendo, olha, seu auxílio foi aprovado. E como é que eles entram nesses tipos de mecanismos? Os crackers, que são aqueles que quebram o sigilo, eles necessariamente não precisam se preocupar com vítimas individualizadas. Isabelle, Luciana. Não, eles se preocupam com criações de mecanismos de quebrar o software, aonde eles podem atingir número indeterminado de pessoas. É um outro problema que a gente trabalha com direito penal, porque a gente sempre tem que... e aí a gente sempre pensa, quem é o sujeito ativo? Quem é o sujeito passivo? Nesse exato momento, a gente tem como sujeito ativo cracker, praticando delito. E o sujeito passivo? Quem é que é o alvo? Todo mundo. Seja aquele que está esperando um auxílio emergencial, que aí clica ali porque tem, olha, saiu da situação em análise. É uma coletividade, né? Um grupo, na verdade, enfim, né? Na verdade, a gente acaba tendo um polo difuso. E aí a gente acaba tendo o problema da materialidade. Se você me permite, o Zoom, ele tem um servidor, vamos supor, como eu falava, em sede internacional, você numa empresa nacional compra um espaço, e aí, se há um vazamento de um dado, de um empregado, aí você entra na seara de processo penal. Como você vai tratar com aquele país aonde mantém o servidor, o Zoom, por exemplo, muitas das vezes, você não vai bater no princípio da competência, da territorialidade? Será que as leis nacionais elas não estão restritas ao território nacional? Graças a Deus, em processo penal, a gente tem como atingir de forma extraterritorial, mas a gente tem que respeitar certas questões, né? Existe uma convenção com aquele país onde cedia aquele fornecimento de dados, que a tua empresa comprou um espaço para poder trabalhar com você, ou comigo, ou com qualquer pessoa numa conferência. Então, para começar, a gente tem um problema da responsabilização. Quem é que a gente responsabiliza? Porque a gente precisa ter o cedimento do princípio da individualidade do sujeito que pratica o delito. Segundo, da competência. O servidor, ele está no nosso país, ele está em outro país, eu tenho uma convenção, eu tenho um acordo. O que o Brasil tem com aquele servidor, com aquele país que detém o servidor, que está fornecendo aquele programa que eu estou fazendo a minha conferência com os meus empregados? Então, primeiro momento, prevenir é a melhor medida sempre. Então, trazer para o empregado, propriamente dito, olha, vamos instituir através do VPN, que você vai utilizar de dentro do celular, seria aquela, como eu disse há minutos atrás, aquele túnel, né, que vai ligar você através de uma internet privada, mas está ali, antes de começar a trabalhar, certos mecanismos. Então, assim, o professor, vou dar o exemplo do professor, ele tem que se tornar aluno antes de ser professor, que faz a vida inteira. E Lu, através de uma informação dada pela empresa a qual ele trabalha, como mecanismos de tentar se cercar de cuidados. Mas uma vez estourado o problema, ele, se fosse um crime comum, o que eu faria? Num primeiro momento, um cybercrime. Se eu estou no estado do Rio de Janeiro, eu tenho uma delegacia específica de crimes virtuais. Sim, mas eu ia até lhe fazer essa pergunta. Na verdade, duas coisas. Uma coisa que eu queria saber era, tem alguma diferença se esse serviço ele é fornecido de forma gratuita ou não? Deixa eu te explicar de uma forma mais clara, né? Essas plataformas você pode fazer utilização gratuita para uma reunião, vamos imaginar assim, para 10 pessoas. Ou então você pode pagar para reunir um grupo maior. Então eles alegam que a segurança está quando você paga o produto e não que é relativo. quando você está adquirindo ele de forma gratuita. Então, eu queria saber, em termos de crime, não só de responsabilidade civil, mas se tem algum peso, se isso faz alguma diferença. E aí, queria te perguntar isso, né? Assim, de forma
prática. Eu sempre escutei falar, até porque aqui no Rio de Janeiro eu já levei os meus alunos até a cidade da polícia, conheci todas as especializadas. Eu escutei que nós éramos assim um dos pioneiros a ter uma Sim. delegacia especializada em Nós crimes aqui no na Rio de Janeiro temos internet. essa. Sim. Mas a gente sabe que, assim, a nível Brasil, se a gente for pensar, Vários isso estados existe não em têm delegacia todos os especializada. estados. Então, queria tirar essas duas dúvidas com você. Se essa delegacia que você estava falando aí, ela existe realmente em todo quanto é que é lugar? E quando não existe, é uma delegacia comum que vai fazer esse registro? Como é que vai ser? Aqui no Rio de Janeiro, se fosse um aluno, eu ia falar, excelente pergunta, excelente colocação. Mas, enfim, excelente colocação, professora Isabelle. Aqui no Rio de Janeiro, nós contamos, sim, dentro do núcleo, inclusive onde você levou seus alunos, na cidade da polícia, com uma delegacia especializada de crimes virtuais. A gente costuma se referir a ela como núcleo de cybercrimes, pela sigla mesmo, NUCI-BER. Mas, enfim, existem estados onde você não tem um núcleo especializado em crimes virtuais. Faça o quê? Vá numa delegacia comum, agora de forma virtual, existem um hall, e aí depois a gente pode disponibilizar até, enfim, um mapeamento, né? Aham. Para quem, se bem que pela internet as pessoas também obtêm essa informação, mas assim, no território, naquele determinado estado que não tem uma delegacia, por exemplo, no Distrito Federal nós temos, no Rio de Janeiro nós temos, mas se a gente tivesse num estado que não tivesse, primeiro, não Uhum. saia de casa para ir até mesmo numa delegacia comum, né? Faça Uhum. necessariamente de forma virtual. Mas será que todo crime que eu estou sendo no cyber, em matéria de cybercrimes, em matéria virtual, correlacionado no polo passivo, eu posso fazer esse boletim de forma virtual? Nem todo delito. Nem todo delito, porque nem todo delito sequer tem uma conduta que a gente gostaria que já tivesse, para chamar de delito, tipificada na lei, né? Então a gente Aham. tem que se manter ao rol taxativo, primeiro óbice. Segundo, existe depois do óbice de ser um rol taxativo, se tiver a possibilidade de fazer de forma virtual, se não, você vai a uma delegacia comum, num estado que não tenha o núcleo de cybercrimes, e numa delegacia comum existe um amparo para redirecionamento, dependendo da competência, inclusive direto para a Polícia Federal. Então, a Polícia Federal, apesar de agora a gente ter aí uma crise política quase correlacionada a ela também, os delegados federais de todos os locais estão extremamente preparados para receber, independentemente do seu estado ter ali a questão correlacionada à especificidade de uma delegacia de crimes virtuais. Aqui a gente tem não vamos ultrapassar etapas. Se nós temos no nosso estado uma delegacia específica para isso. Aí vem uma pergunta. A gente Se eu sou respeita. vitimado, como é que eu faço? Né? Vou printar só a tela? Bem, tecnicamente, numa vida normal, a gente tem cartórios, a gente pode levar aquele print que a gente tem necessariamente da conversa, da ameaça, do boleto falso financeiro, né? Pessoas nem sempre que estão num momento delicado financeiro, mas tiveram uma certa reserva, também estão caindo em golpes em relação à pandemia, porque estão acostumadas a não ter o atraso, os juros de mora, então gostam de pagar. E aí recebem boletos e às vezes não fazem a verificação sobre a autenticidade, porque eles têm, né? O criminoso se preocupa com o detalhe, a riqueza de detalhes faz essa falsa impressão. E aí a pessoa às vezes tem uma reserva econômica e acaba caindo num golpe de pagar um boleto inexistente. E aí quando vai verificar, o boleto ainda está em aberto. E aí faz o quê? Dá o print da tela? Numa vida normal levaria-se direto ao aquela que dispara até a velocidade 5 e para e respira, aquele documento virtual para convalidá-lo para uma prova documental, até mesmo num cartório especializado em documentos virtuais. Eu moro no Recreio, na cidade do Rio de Janeiro. Aqui no Recreio não tem, mas não precisa ir ao centro da cidade. Na Barra da Tijuca, do outro lado do Barra Shopping, no Esplanada, né, temos um cartório específico para isso, para trazer aquela digitalização de documento
para o documento físico, aquele convencional, que a gente faz a juntada convencional num processo para documentar, instrumentalizar o que a gente quer alegar. Agora, antes disso, se a gente tem um espaço no Zoom gratuito e pago, qual é a diferença da responsabilização, que foi uma das perguntas que você também me fez? Não podemos relativizar que aquele gratuito não acarreta responsabilização para o servidor de origem. Isso é discutido, sim, em âmbito doutrinário. O problema é que a gente não tem ainda uma base confortável jurisprudencial para a gente se calcar. Mas a gente está na ocorrência de ter, porque estamos vivenciando esse tipo de situações. Então, a todo momento chega, e a nossa justiça, ela voltou necessariamente a nos atender de uma forma como dá. Nós temos o plantão judiciário noturno e diurno, né? Espero que os nossos recém ou quase recém-aprovados, né, nos exames da OAB, que estão militando na área, não ingressem num plantão noturno com uma peça pedindo emergência de um fato, só respeitem isso, antes das 18 horas, ingressem com situações normais, corriqueiras, mesmo emergenciais, e deixem após as 18 horas ainda para âmbito da falta de leitos e UTI. Não só a falta de leitos e a questão de uma liminar na mão não vai garantir, né? Só fazendo aí um paralelo, que você possa ser atendido numa unidade médica. Mas deixem, pelo menos, para o plantão noturno após aí as 18 horas até as 11 horas do dia seguinte, que se faça isso. Mas no tocante ao que é da vida corriqueira, faça, peça, instrumentalize. Agora, antes disso, a gente tem lei? Estou esperando 98 dias passar para a gente poder ter uma resposta mais concisa através da Lei 12.018. Na verdade, o ano de 2018 demoram 24 meses. A Lei 13.709 de 2018, ela está agora quase fazendo aí o nascimento dela, né? Uma mãe gera um filho por 9 meses. A nossa lei teve uma gestação de 24 meses. A gente está 98 dias hoje, a contar de hoje, esperando a LGPD. E aí, necessariamente, a partir do momento que a gente tiver a Lei Geral da Proteção de Dados em mãos, a gente pode se agarrar no artigo 1º, com respaldo na Constituição Federal, como eu disse anteriormente, no artigo 5º, inciso 39, que serve para todos os ramos do direito, porque o direito penal, na verdade, ele é o mais restrito de todos, né? Todo aluno lembra quando entra no primeiro dia de aula da primeira frase do professor, seja em latim, seja em português. Nullum crimen nulla pena sine previa lege. Não há crime sem lei anterior que defina, sem pena e nem pena sem prévia combinação legal. Não adianta a gente amoldar um delito a uma conduta que ainda não tenha. Temos, graças a Deus, a evolução legislativa tão lenta, mas temos agora quase 98 dias dela como tipificar aquilo que antes houve ventilado no marco civil, tanto que o nome já diz, né? Civil, mas tinha um panorama penal, só que não tinha instrumentalidade. Porque para você aplicar o direito penal, você tem que ter a previsão da conduta e a previsão da pena para ser imediatamente tempus regit actum, né? Aquela lança que recai sobre a conduta. Então, o Marco Civil, ele veio como, olha, vou bater palma. Temos aí o Marco Civil em 2014, com a Lei 12.965, olvidando ali a necessária vinda. Mas quando? Demorou exatos de 2014 a 2018, 4 anos, para a gente ter a vinda da LGPD, não, porque ela só veio vir agora. Então, necessariamente, a gente tem 24 meses, mais 2 anos. Então, é tudo muito lento. Mas, a partir do momento que a gente tem a tipificação na mão, aí a gente vai poder, de forma mais confortável, fazer a aplicação dessas condutas. Lu, aqui a nossa live ela tem a duração de 1 hora, falta exatamente 1 minuto e meio para terminar, já apareceu aqui o cronômetro. O professor Irineu perguntou se a vacância poderá ser prolongada, e escutou um boato sobre isso, eu também ouvi. Por enquanto é só boato, né? 1 minutinho. E eu queria, assim, encerrar dizendo uma coisa para você.
assim, que é o sentimento que eu tenho em relação ao povo brasileiro, né? A gente está num país onde o voto é obrigatório e o índice de analfabetismo é muito grande. Vocês imaginem agora o índice de analfabetismo digital, né? Então, eu acho que todos os problemas que nós estamos passando, sem sombra de dúvida, a gente está num país onde a gente foi de uma hora para outra colocado dentro de casa. Ah, tudo bem, isso aconteceu no mundo inteiro, mas onde a nossa dificuldade de manuseio e de conhecimento dessas regras que a gente tem, né? De proteção de dados, de colocar um firewall, isso tudo, você imagina o quanto não está sendo difícil para a nossa população. Quero agradecer muito você ter dividido essa live comigo. A Ela gente foi só deu uma pincelada, né? O gostinho esclarecedora. de falar Foi o que a mais gente falou, né? A depois. gente poderia falar aqui dias e dias. Agradecer o Samir, que é o presidente do Conselho Regional de Contabilidade aqui do Rio de Obrigada, Janeiro, uma Joana. pessoa que divide comigo o vocalato na Juscerja, todo mundo que esteve presente. Nós temos apenas 15 segundos, Lu. Então, 4, muito 14, obrigada de 13, coração por você 12. estar aqui, tá? A gente faz uma outra live para dar uma continuidade, se for necessário. E aí a gente, porque a gente coloca óculos para tentar enxergar as perguntas, porque a idade bate.